Então, gente, olha, lá no campus virtual eu coloquei o nosso roteiro 2, tá? O roteiro 2 tá aqui, ó. E eu coloquei um livro, uma referência diferente também pra gente, para auxiliar aí também, o livro do Larson aqui, ó. Esse livro está disponível também na biblioteca da universidade, tá? Vocês conseguem pegá-lo da mesma forma que pegava o do Stuart. E pelo menos para essa parte, acredito que ele seja interessante, esse livro aqui, ó. Para quem for observar depois o roteiro para esse período, ele vai trazer as instruções para que você trabalhe com duas sessões do livro do Larson aqui, ó, a sessão 1.5 e a sessão 1.6. Esse capítulo 1 do livro do Larson, ele pode ser usado também para você melhorar a sua compreensão sobre a parte de funções, tá? Então ele também tem uma parte, né, sobre funções aqui que é interessante. Se você quiser dar uma lida também, vale a pena. E isso vai complementar o que você já tinha estudado com o material anterior. Mas nós vamos nos focar nesse momento aqui no 1.5 limites e no 1.6 continuidades. No roteiro, então, no roteiro de estudos orientados, também consta lá que será disponibilizado um material de apoio. Esse material de apoio ele vai ser disponibilizado, espero, até amanhã, tá? Quinta-feira. Eu quero só digitar mais alguns exercícios lá, fazer uma seleção de mais alguns exercícios. Basicamente vai ser isso o material de apoio, tá? Um resumo, bem resumo, e exercícios digitados sobre essa parte de limites, tá bom? E como já tinha comentado no roteiro anterior, no dia 7/2 a gente vai ter uma entrega de tarefa, isso vai aparecer lá no campus virtual, tá? Não precisa preocupar não, porque essa entrega de tarefa normalmente ela não é um dia só, não. Ela deve aparecer aí na sexta-feira para vocês, dessa semana, e aí eu deixo vocês entregar na segunda, na terça, alguma coisa nesse sentido. Deve ser alguma coisa simples, não precisa ficar preocupado com isso. Dá para fazer em casa com tranquilidade, né? Em grupo, inclusive. E no dia 14, como está previsto lá no nosso plano de ensino, nós vamos ter aí uma atividade avaliativa. Né? As instruções serão colocadas aí no campus virtual dessas duas atividades, tá? Então fique atento com essas instruções lá. Bom, aqui também eu coloquei a referência do livro, então nós estamos usando esse cálculo aplicado aqui, tá bom? É a referência do livro do Larson. Na verdade, o livro tem até um complemento de nome que depois eu vou arrumar. Tem um curso rápido, né? Tem um final, tem um curso rápido. Depois eu completo lá. Bom, mas aí o livro está disponível, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre limites, né? Noções de limite. Vamos ver o que é essa. Do que se trata. Né? Do que se trata. Veja que nós vamos utilizar as noções de funções, né? O que nós trabalhamos com funções até agora, né? Então por isso a importância aí de você ter vencido esse conteúdo sobre funções, ter diminuído aí as eventuais dúvidas, etc. Né? Então o nosso objeto de estudo são as funções e nós queremos entender o que é determinar o limite de uma função, né? Tanto de forma gráfica como de forma numérica, como diz ali no início dessa sessão. Né? Além disso, a gente quer entender
o que significa o limite, né? O que significa essa definição de limite, aprender algumas técnicas, né? E, assim, de forma geral, o que você quer com essa ideia de limite é estudar o comportamento da função, né? Então você olha para uma função pela regra da função, né? Pela regra explícita da função ou pelo gráfico da função, por exemplo, e falar sobre o comportamento dela, se ela se ela é contínua, se ela não é contínua, onde ela tem descontinuidades, onde ela não tem descontinuidades, as assíntotas, a gente vai ver o que é uma assíntota horizontal, o que é uma assíntota vertical e etc. Né? Essa aqui é a ideia. Então, para começar, o que você quer trabalhar, o que você quer pesquisar, né, o que você quer entender quando a gente está considerando essa ideia de limite, é o seguinte, né? Então, dado uma função e dado um ponto, então, por exemplo, considere uma função qualquer, né, y igual a f de x, e considere um ponto dado, né, ou um número dado, né, x igual a a. Então aqui é um número, né, na reta, né, x igual a a. Ou então você pode considerar o ponto, né, p igual a. E aqui, bom, aí aqui o ponto não fica muito legal porque a gente não sabe exatamente qual é o y, né? Mas vamos colocar um YA aqui, então seria o ponto, né? Então eu quero saber como que essa função se comporta. Como que essa função se comporta quando o x se aproxima do a. Então nós queremos descobrir, queremos estudar qual é o comportamento da função quando o x se aproxima de a. Eu vou tirar esse ponto aqui só para a gente não confundir, porque depois, na hora que entrar a função contínua, talvez isso fique mais claro, né? Bom, então de novo, o que nós queremos? Dada uma função, nós queremos estudar o comportamento da função quando o x se aproxima de a. O x, ele pode se aproximar de a, e aí a gente simboliza dessa forma, né? O x tende a a. Como o a pertence à reta, então o x ele pode se aproximar de a pela esquerda ou o x pode se aproximar de a pela direita. E isso é de forma clara mesmo, é exatamente o que nós estamos falando, né? Por exemplo, imagine que o a é 1, então o x ele pode valer 0,9, ou então ele pode valer 0,99, 0,999 e assim por diante. Então ele está se aproximando de 1, mas aí a gente simboliza, só que ele é menor do que 1. Então a gente simboliza isso como se aproxima de 1 pela esquerda. Da mesma forma, o x ele pode se aproximar de 1 pela direita. Então ele pode ser 1,1, ou então ele pode ser 1,01, 1,001 e assim por diante. E aí a gente simboliza que o x está se aproximando de 1 pela direita. Então essas são notações que nós vamos usar durante essa nossa conversa. Quando o x se aproxima de a, quando a gente simboliza que o x se aproxima de a dessa forma, quer dizer que ele vem pela direita ou pela esquerda, tanto faz. E você tem que fazer a análise dos dois lados, né? Então, ele está se aproximando de a, ele tende a a, tá? Ele tende a a. Então ele pode vir pela direita ou ele pode vir pela esquerda. E o que você quer saber? Você quer saber para onde o f de x vai quando o x tende a a. Essa é a ideia. Quer dizer, se eu fizer o x se aproximar de a pela direita ou pela esquerda, o f de x ele se aproxima de algum número? Ele tende a algum número? Essa é a pergunta. Tá bom? Bom, imagine um exemplo, né? Então, por exemplo, f de x igual a x mais 1. E aí, de forma bem intuitiva mesmo, se o x se aproxima de 1, o f de x se aproxima de quanto?
Bom, se o x tende a 1, x mais 1 tende a quanto? É direto, né? Quer dizer, o limite tem que ser 2, de forma intuitiva. Se o x vai para 1, o x mais 1 vai para 2. Como que você simboliza isso? Né? A gente usa uma notação própria para dizer, para descrever essa situação. Então a gente diz que o limite, quando o x tende a 1, é igual, de f de x, nesse caso, é igual a 2. Para esse caso aqui, de forma geral, né, de maneira geral, nós escrevemos limite de f de x tende a L, limite de f de x quando o x tende a A é igual a L, né? E o que nós queremos, dizer quando a gente escreve isso é que, dado, por exemplo, o gráfico de uma função, imagine que aqui é o A, e aí imagine que aqui é o L, aqui é o L. Então o que eu estou querendo dizer é que se você definir uma distância em volta do L, qualquer que seja a distância em volta do L que você definir, sempre existe uma distância perto do A, sempre existe uma distância perto do A, tal que x menos A menor do que essa distância, implica que f de x menos L é menor do que essa distância. Em linguagem assim bem formal, né, o que nós estamos querendo dizer é que, dado um y maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x menos a menor do que delta implica f de x menos L menor do que epsilon, tá? Então, para qualquer distância em volta do L, qualquer raio em volta do L, eu sempre consigo encontrar um delta maior do que zero, tal que x menos a menor do que delta implica f de x menos L menor do que L. Agora, isso aqui é a ideia formal, tá? A gente vai usar isso aqui talvez em alguns exercícios, mas nosso ponto mais forte aqui vai ser essa parte mais intuitiva que nós vamos trabalhar. A gente coloca algumas observações que tem alguns limites que são básicos, né? Por exemplo, qual é o limite de x quando x tende a A? O limite de x quando... Bom, se o x tende a A, para onde que o x tende? Para A. Não tem jeito, né? Quer dizer, se o x se aproxima de A, o x se aproxima de A. A função f de x igual a x se aproxima de A. Um outro limite que também é básico é o limite de uma constante, né? Então, por exemplo, se o x tende a A, mas aqui você tem uma constante k, qualquer que seja a constante, se o x tende a A, a constante tende para a própria constante. Veja que a gente usou isso aqui de forma intuitiva, né? O x, quando o x tende a 1, o x tende a 1. Quando o x tende a 1, o 1 continua sendo 1. Então, x mais 1 tende a 2. Tá? Então, Jason, o x é indicado para onde ele vai. Né? Então, olha só a notação. X tende a A. Esse A aqui é a indicação de para onde ele está indo. Então, se for um número, o número vai estar aqui. Então, seguindo essa linha, né? Qual é o limite? Qual é o limite de x quando o x tende a 2? É 2. Olha o A aqui, ó. Qual é o limite de 2x quando x tende a 2? Bom, limite de x é 2 quando x tende a 2. E o de 2x? Tem que ser 4. Por quê? E isso aqui tem até uma propriedade que fala sobre isso, né? Na verdade, tem uma propriedade que fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala mais detalhes sobre ela. Mas, de forma geral, ela fala o seguinte: se você tiver uma constante vezes, e eu vou botar direto aqui, constante vezes f de x, quando o x tende a A, então você pode colocar a constante para fora do limite, né? E isso aqui que nós estamos usando, tá bom? Não, para
para cálculo do limite, o x, o a, na verdade, o a é dado, né? O a é dado. A gente, quando for x, limite de x é o a. Agora, limite de 2x, 2a. Limite de x mais 1, ó, limite de 2x mais 1, quando o x for para 2, quanto que dá? Então, esse aqui você sabe que é 4. Esse aqui você sabe que é 1. Então, quando o x tende a 2, isso aqui tudo tende a 5. Tá certo? E aí continua, né? E aí continua. Então, por exemplo, você tem algumas outras propriedades que a gente pode pensar em aplicá-las agora, né? Por exemplo, antes, né? Antes, alguns limites particulares antes. O limite de x ao quadrado, quando o x tende a a, é a ao quadrado. Esse também é um limite que você tem que manter ele em mente. Na verdade, ele pode ser até mais geral, né? Você pode pensar aqui assim, ó. Pode colocar um n aqui, ó. N. Então, o limite de x tendendo a n, quando o x tende a a, é a tendendo a n. Aqui você só tem que ter cuidado para ter sentido, né? Então, por exemplo, bom, na verdade aqui eu estou pensando em n natural, aí fica geral. Depois eu falo dos casos particulares, né? N natural. Vamos deixar natural. Então, para qualquer n natural, isso aqui é verdade. Além disso, você tem uma coisa assim também, ó. X tendendo a a. Raiz enésima. Natural também. Isso aqui é raiz enésima de a. Agora, aqui tem umas particularidades, né? Por exemplo, se o a é positivo, tá tudo bem. O limite da soma de duas funções, desde que os limites existam, isso é a soma dos limites. Então você pode, né, fazer a soma dos limites. Da diferença também. Se for menos, é menos. O limite do produto também é o produto dos limites. E o limite do quociente, e esse aqui é importante, tá? Limite do quociente é o quociente dos limites desde que o limite do denominador não seja zero. Então isso é importante ter essas coisas sempre em mente, tá? Então vamos usar essas ideias para a gente poder resolver alguns dos exercícios propostos lá no livro, para a gente poder nos guiar por eles. Vê? Vamos pegar o livro aqui. Então, ó, ele vai fazendo alguns exemplos, fala para você fazer os exemplos de forma intuitiva, usando tabela para você ter uma ideia do que está acontecendo, ó, aquela nossa noção lá de aproximando pela direita ou aproximando pela esquerda, tá vendo? Então é importante dar uma lida nisso aqui depois para poder melhorar essa compreensão. Mas a gente vai direto lá para os exercícios, né? Então, aqui, ó, alguns exercícios propostos, algumas considerações. Eu quero só ver as propriedades aqui do jeito que ele coloca para ver se faltou alguma propriedade que a gente estava colocando. Aqui a potência, tá vendo? Aqui vale na propriedade 4, se o n for par, então C deverá ser positivo. Tá vendo aquilo lá que nós colocamos? Ó? Então tem que ter sentido aqui, ó. Tem que ter sentido a raiz enésima de C. Então se o C for negativo, o n tem que ser ímpar, né? Tem que observar isso, tá bom? E as propriedades, como eu falei, aqui estão elencadas as propriedades, ó. Então, se os limites existirem, a constante sai para fora, limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites.
O limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, e tem uma generalização da potência. Então, você pode colocar o limite, a potência do limite, né? Limite de f de x elevado a n, quando x tende a c, é L elevado a n, desde que o limite do f de x é igual a L. E a raiz enésima segue a mesma ideia, você só tem que ter atenção com relação ao limite ser positivo para ter sentido a raiz enésima aqui. É a mesma, né, mesma observação. Com essas ideias, nós já conseguimos fazer um monte de exercício, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esses outros resultados. Então vamos tentar fazer alguns exemplos já sobre isso. Depois a gente fala um pouquinho mais. Deixa eu ir nos exercícios aqui, que a gente já pega um exercício proposto. Aí daqui a pouco a gente volta, né? Depois a gente volta e fala um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, por exemplo, aqui, nos exercícios propostos por ele. Então, ó, vamos pegar esses aqui, ó. Esses outros aqui eu quero que vocês façam depois, que são completando as tabelas, etc, para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá? Alguns limites aqui mais simples, e eu vou começar a fazer esses limites aqui a partir do exercício número 25. Então, já vou vir aqui no 26 e no 28. Então, olha só o exercício número 26. Qual é o limite quando x tende a zero de 3x menos 2? Nós fizemos algo parecido com isso, né? Então, no número 26. Qual é o limite quando x tende a zero, 3x menos 2? Então, ó, a ideia aqui é você pensar usando as propriedades e fazer o negócio bem passo a passo. Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante vezes a função. A constante pode sair para fora, o número pode sair para fora. E aqui agora, o limite de x quando x tende a zero é zero. Então vai ficar 3 vezes zero. Menos o limite da constante é a própria constante, 2. 3 vezes zero, zero. Menos 2, menos 2. Então qual é o limite de 3x menos 2 quando x tende a zero? Menos 2. Da mesma forma, o 28. O que é que falava lá no 28? O exercício número 28 fala menos x ao quadrado mais x menos 2. Menos x ao quadrado mais x menos 2. Então, limite menos x ao quadrado mais x menos 2 quando o x tende a 2. Quando x tende a 2. Então, isso aqui é a mesma ideia. Mesma ideia. É o limite quando x tende a... Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Então, limite menos x ao quadrado quando x tende a 2. Mais o limite de x quando x tende a 2. Mais o limite de menos 2 quando x tende a 2. Aí eu já vou fazer um pouco mais direto. Olha só. Quando x tende a 2, o x ao quadrado tende a 4. Então, aqui vai ficar menos 4. Menos 4. Quando o x tende a 2, o limite de x tende a 2. E, quando o x tende a 2, a constante mantém. Então, menos 4 mais 2 menos 2... menos 4. Sim, Sara, é necessário fazer essas contas, principalmente quando você quer justificar as passagens de limite. Então, por exemplo, se alguém pede para você justificar, a justificativa é essa, tá bom? Nesses exemplos, e aqui tem um conhecimento um pouquinho além desse que nós falamos, né? Seguindo aquele capítulo lá, você tem uma observação que é a seguinte, ó. Se você tiver um polinômio, então o limite de p de x quando x tende a A é p de A. O que é um polinômio? São funções da forma, né? A, uma constante, an, né? Uma constante vezes x elevado a n, mais an menos 1, x elevado a n menos 1, mais todo mundo aqui até chegar no A, 1x mais 1a0. Então, qualquer função dessa forma polinomial,
o limite de P de x quando x tende a A é igual a P de A. Para esses casos que nós mostramos agora, você pode fazer alguma coisa parecida com o seguinte, ó, limite x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a 2. Isso aqui é uma função polinomial, tá? Dessa forma aqui. Então, para esse caso, função polinomial. Olha a justificativa aqui, ó, função polinomial. Então, eu posso simplesmente substituir o x por 2 e calcular o valor final. Para esse caso aqui, nós vamos ter 2 ao cubo, 8, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 2 mais 1. Então, esse limite vai ficar 16, 17, menos 2, 15. Se nós não tivermos errado a conta. Tá bom? Eu sempre coloco assim para poder organizar o que eu estou fazendo, né? Essa forma de colocar entre parênteses, etc., é porque é necessário você organizar a conta que você está fazendo. Se não houver chance de confusão, eu poderia ter feito assim, ó. Então, para esse caso aqui, ó, eu poderia ter feito assim: 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 mais 1. Eu optei por fazer dessa forma aqui para dar ênfase, que é o x que está ao cubo, é o x que está ao quadrado, é o x que está sendo substituído aqui, e o x vale 2. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer mais um. E aí aqui agora, a gente vai fazer alguma coisa um pouquinho além, né, disso que nós falamos, que talvez seja interessante, né? Então, por exemplo, e aí eu não vou nem olhar nos exercícios, vamos olhar no exercício lá, que a gente pega um exercício que ele propôs, né, que a gente já segue por ele. Então, ó, continuando, ótimo, vamos fazer o 32. O restante aqui é muito parecido, não sei o que. Eu vou fazer o 32, depois eu vou fazer o 34. Acho que aí segue, a gente consegue seguir e falar o que eu quero. Então, ó, o 32, 5x, x mais 2. Então, olha só como que você faz esse exercício. 5x dividido por x mais 2 quando x tende a 7. Exercício número 32, mas eu não quero essa caneta, eu quero essa. Limite, quando x tende a 7. 5x, x mais 2, se eu não estou enganado. Então, esse aqui, olha só como é a justificativa para esse tipo de problema. Primeiro, o limite do numerador, quando x tende a 7, de 5x, a gente já sabe, a constante pode sair para fora, limite de x, quando x tende a 7. Isso ficou feio aqui, deixa eu fazer de novo. Aí. 7. Isso aqui você sabe que é 5 vezes 7, que é igual a 35. O limite do denominador, x mais 2, quando x tende a 7, 7 mais 2, 9. Então, o limite de 5x dividido por x mais 2, você pode usar a propriedade. Isso é o limite do quociente, quando x tende a 7, é igual ao quociente dos limites. Vou colocar aqui para não ficar tão embolado ali. Limite quando x tende a 7, de 5x. Limite quando x tende a 7, x mais 2. Qual é o limite do numerador? 35. Qual é o limite do denominador? 9. 9. Então, 35 nonos. Tudo bem? Agora, se você conseguir reconhecer que esse tipo de função,
um polinômio no numerador dividido por um polinômio, uma função polinomial no numerador dividido por uma função polinomial no denominador, se você conseguir perceber que isso aqui é uma função racional, então sempre que você tiver, aí observação, sempre que você tiver uma função racional, polinômio no numerador, dividido por outro polinômio no denominador, x tendendo a A, isso aqui é igual P de A, né? P de A dividido por Q de A, desde que o A pertence ao domínio da função. Né? Então, vou escrever isso aqui. Se, né? Isso aqui é quando, né? Quando o A pertence ao domínio da função P dividido por Q. Tá bom? Ou quando o Q de A é diferente de zero, né? Tem que estar no domínio, né? Tem que estar no domínio. É melhor deixar que está no domínio da função. Então, quando A pertence ao domínio de P de Q, P de A. Para esse caso aqui, então, bastava. Então, daí, né? Uma outra forma de justificar seria você perceber que o limite de x mais 2, quando x tende a 7, é igual a 9, então o limite de 5x dividido por x mais 2, quando x tende a 7, é igual a 5 vezes 7 dividido por 7 mais 2, 35 nonos. Aí também valeria essa conta com essa justificativa. Tá bom? Então essa aqui também é uma forma de você fazer se você perceber que a função ela é uma função racional. Então, Sara, esse é o problema. Daqui a pouco, quando a gente falar sobre continuidade, aí eu já posso até adiantar um pouco isso, né? Quando você está falando de função contínua, né, continuidade, quando que uma função f é contínua em A, significa que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, na verdade, você tem que tentar identificar o que é uma função contínua. Né? Esse é o problema. O problema é você conseguir perceber que a função ela é contínua. Aí você pode simplesmente substituir. Então, assim, para toda função contínua, vale limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. E aí eu posso substituir. Agora, o que é uma função contínua? Entendeu? Esse aqui é o detalhe. Então, por exemplo, olha só para você ver que coisa importante. Exemplo. Mais um. Qual é o limite de x mais 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1? Note que o limite quando x tende a 1 de x menos 1 é 0. Então você não pode simplesmente substituir. Porque se você substituir, você vai ter divisão por zero. Divisão por zero não pode. Entendeu? Então a forma de você justificar esse tipo de problema é diferente. Vou te mostrar agora. Para analisar esse tipo de problema, primeiro a gente precisa falar sobre limites laterais. Limites laterais é você analisar o x tendendo a A pela esquerda ou pela direita. Então você vai olhar para o limite de uma função quando o x tende a A pela esquerda e você vai olhar para o limite da função quando o x tende a A pela direita. E aí você vai observar o que está acontecendo.
Se você pensar numa função f de x igual 1 quando x é menor do que zero e menos 1 quando x é maior do que zero, por exemplo, o gráfico dessa função é alguma coisa assim, ó. 1 quando x é menor do que zero. Então, se o x for menor do que zero, ele está desse lado de cá. E menos 1 quando x é maior do que zero. Então, quando x for maior do que zero, ele é menos 1. Essa função, ela não está definida em zero. Então, aqui tem uma bolinha aberta e aqui tem que ter aquela bolinha aberta. Porque não está definido em zero. Então, vou colocar a bolinha aberta aqui. Bolinha aberta. Bolinha aberta. Qual é o limite de f de x? Quando o x tende a zero pela esquerda. Bom, é 1. Porque a função sempre vale 1. Ela está se aproximando de 1. Qual é o limite de f de x quando o x tende a zero pela direita? É menos 1. Porque quando o x tende a zero pela direita, a função tende a menos 1. Quando o x tende a zero pela esquerda, a função tende a 1. Então, 1 e menos 1. Tem um resultado que diz se, quando os limites laterais, aliás, aqui não, eu não vou colocar esse quando não, vou colocar só assim. Se os limites laterais x tendendo a A pela esquerda é igual ao limite de f de x tendendo a A pela direita igual a L, se os limites laterais existem e são iguais, isso quer dizer que o limite também existe e é igual a L. Tá bom? Então esse é um resultado que aparece lá no livro, vale a pena você prestar atenção nele. No caso do nosso exemplo, e aí eu vou retomar o exemplo, limite x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Então a gente tem que fazer uma análise aqui lateral. Menos 1 é x tendendo a 1 pela esquerda, x tendendo a 1 pela direita. Qual é o limite quando x tende a 1 pela esquerda? De x mais 1 dividido por x menos 1. Então, ó, quando o x tende a 1 pela esquerda, o x está se aproximando de 1, mas o x é menor do que 1. No numerador é fácil. X tendendo a 1 pela direita ou pela esquerda, tanto faz, vai dar 2. Agora, o denominador, nós já falamos. O limite, quando x tende a 1 pela esquerda de x menos 1, é 0. Mas ele é 0 com uma particularidade. Ó. Se você observar o gráfico de x menos 1, é uma reta que corta o eixo x no x igual a 1. Se o x se aproxima de 1 pela esquerda, então o valor de x menos 1 se aproxima de 0, mas se aproxima de 0 com valores menores do que 0. Então, x menos 1 tende a 0 pela esquerda também. Aí você tem que pensar, ó, 2. O numerador está indo para 2. Então, imagine um número perto de 2. O denominador está indo para 0, mas com sinal negativo. Qual é o resultado que você obtém se você dividir um número, por exemplo, 2, por números cada vez mais perto de 0, mas com sinal negativo? Então, esse comportamento você pode observar se você pensar em uma tabela. Então, por exemplo, considere 2 dividido por. Aí, coloca aqui números cada vez mais perto de 0. Então, por exemplo, menos 0,1. Aí vai dar o quê? Menos 20. 2 dividido por menos 0,01. Então, vai dar menos 200. 2 dividido por menos 0,001,
menos 2.000. Você percebe que isso aqui está sempre aumentando? Quanto mais perto de zero eu chego, maior fica o quociente, mais ele aumenta. Esse comportamento, isso é um comportamento, esse comportamento quer dizer que o valor do quociente vai aumentar sem cota, desde que eu me aproxime de zero pela esquerda. Como que você simboliza isso? Você diz que o limite é menos infinito. Então isso aqui é um símbolo para dizer que quanto mais perto de zero o x, quanto mais perto de 1 pela esquerda o x chega, mais perto, maior em valor absoluto o quociente se torna com sinal negativo. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte: quando você analisa o limite, quando x tende a 1 pela direita, x mais 1 dividido por x menos 1. O numerador é a mesma coisa, o limite é 2. O denominador ele vai ficar diferente, porque daí agora o limite de x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, ele também é 0. Mas ele é 0 agora com o x se aproximando pela direita. Então, quando o x se aproxima pela direita, o x menos 1 se aproxima de 0, mas com sinal positivo. Aí se você tem o quociente de um número positivo no numerador, e você vai dividindo por número cada vez mais perto de zero, mas com sinal positivo, você vai encontrar o quociente aumentando sem cota com sinal positivo. Então esse aqui é mais infinito. No caso do gráfico, o que essa notação aqui e essa notação aqui querem simbolizar é que o gráfico dessa função, e eu vou fazer aqui na outra folha, o gráfico dessa função é alguma coisa parecida com o seguinte. Então, considera aqui o 1, considera o 1. Lá dizia aqui o limite x mais 1, x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda é menos infinito. E o limite x mais 1, x menos 1, quando x tende a 1 pela direita é mais infinito. Então aqui quer dizer que o gráfico da função faz alguma coisa assim, ó. Aqui e do lado de cá ele faz alguma coisa assim. Então, quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, o valor da função tende a menos infinito. Então ela aumenta em valor absoluto sem cota. Quando o x tende a 1 pela direita, o valor da função aumenta com sinal positivo, sem cota. Como o gráfico feito à mão não é tão bom para a gente poder observar essas coisas, a gente pode fazer isso na nossa calculadora. E essas funções sempre tem uma boa visualização aqui no GeoGebra, né? Por exemplo, x mais 1 dividido por x menos 1. Olha só como é o gráfico da função. Tá vendo? A reta x igual a 1, a reta x igual a 1, que é quando acontece esses limites, menos infinito e mais infinito. De novo, eu não estou dizendo que o limite existe, eu estou dizendo que isso aqui representa esse comportamento. Então, ó, esse aqui é esse desenho do lado de cá, e essa notação representa esse desenho do lado de cá. Quando isso acontece, nós dizemos que o limite de x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, note que agora é a 1 mesmo, ele não existe. E lateralmente você tem a função tendo esse comportamento. Ora ela vai para menos infinito, ora ela vai para mais infinito. E nesse caso, qualquer uma dessas duas coisas que aconteçam, você pode dizer que a reta x igual a 1, ela é uma assíntota vertical. Então, sempre que uma dessas coisas aqui acontecer, não importa a ordem, tá? Pode ser mais infinito aqui, menos infinito aqui, os dois mais infinitos, os dois menos infinitos, não tem problema.
mas sempre que isso acontece, você vai ter uma assíntota vertical. Então, olha aqui o desenho, o gráfico, né? Em x igual a 1, a gente tem uma assíntota vertical. Legal, né? Muito bom. Então vamos lá, vamos ver mais alguma coisinha do livro lá, vamos ver o que mais que o livro traz que a gente pode observar nesse momento, né? Então aqui tem, deve ter mais algumas continhas aqui com relação a isso. Aqui vai ser a mesma análise anterior, não tem problema nenhum. Aqui, ó, esses exercícios número 38 aqui, eles são um pouco diferentes do que nós vimos, aí nós vamos fazer ele, tá? Vamos fazer esse número 38 aqui, porque ele tem uma análise um pouco diferente daquela lá que a gente encontrou a assíntota, tá? Que é o seguinte, ó, número 38. Olha só pra você ver que interessante. Exercício número... Não quero azul, quero preto. Aí. Número 38. O limite quando x tende... Acho que é a 1. Deixa eu ver de novo. 30, x a menos 1. X ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Tá. X ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Então, ó, primeiro, note que o limite do denominador, quando x tende a menos 1, é 0. E aí você fica com vontade de fazer essa análise que a gente fez anteriormente, que achou a assíntota. Mas calma, porque o limite do numerador menos 1 ao cubo mais 1 também é 0. E aqui é porque é uma função polinomial, função contínua, eu posso fazer só a substituição por x, tá? Então, menos 1 ao cubo, menos 1, mais 1, 0. Então, você tem limite do denominador 0, limite do numerador 0. Então, a análise para esse tipo de caso é diferente do que nós fizemos anteriormente. Então, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor o numerador e vamos ver se a gente consegue simplificar uma parcela que possivelmente vai aparecer no numerador com o denominador. Tá bom? Então, a ideia é você fazer uma decomposição. Bom, como você tem funções polinomiais, então você pode dividir o polinômio. Então, x ao cubo mais 1 dividido pelo polinômio x mais 1. Como que você divide polinômios dessa forma, né? Então, de maneira usual, x ao cubo, o monômio de maior grau, dividido pelo monômio de maior grau. Então, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Aí eu multiplico, troco de sinal. Então, vai ficar menos x ao cubo, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado menos x quadrado. Aí eu somo. Então, vai ficar menos x quadrado mais 1, porque o x ao cubo simplificou. Aí eu repito, menos x, multiplico e troco de sinal, mais x quadrado, menos x, troco de sinal, menos x vezes x, menos x quadrado, vem pra cá mais x quadrado, menos x vezes 1, menos x, vem pra cá mais x, isso, mais x. Aí simplifica esse com esse e soma, x mais 1, repete, mais 1, multiplica e troca de sinal. Menos x, menos 1. Aí dá 0. Então, o x ao cubo mais 1 é igual x mais 1 que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Tá vendo? A gente decompôs. Agora eu vou substituir aqui no numerador e vou fazer as contas que forem possíveis, né? Então, daí, o limite x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1, quando x tende a menos 1, pode ser escrito como x tendendo a menos 1, x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1, dividido por x mais 1. É isso mesmo, né? X ao quadrado menos x mais 1, é isso mesmo. Posso simplificar, porque eu estou dentro do limite aqui, né? Não tem problema. Então, isso aqui é o limite, vou fazer na linha de baixo, para não ficar tão embolado ali, x tendendo a menos 1, limite, x tendendo a menos 1, de x ao quadrado menos x mais 1. Mas isso aqui agora é uma função polinomial. Como é contínua para qualquer número real, basta eu substituir o x por menos 1 e verificar o que acontece.
Menos 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos, mais 1. Mais 1. Então, o limite é 3. Bom, note que a análise é diferente. Mesmo o limite do denominador dando zero. Porque o limite do numerador também deu zero. Observação. E essa é uma observação importante, né? Se você escrever f de x como é x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1, o domínio dessa função, o domínio de f, é qualquer número real diferente de menos 1. Por quê? Porque no denominador aqui, se você colocar x igual a menos 1, você vai ter zero, então você não tem divisão. O gráfico dessa função é o seguinte, é x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Porém, no ponto que tem coordenada x igual a 1, então ó, nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar um ponto P. A função ela não está definida. Então eu vou mudar a cor dela aqui para poder ficar daquele jeito que nós estamos acostumados, né? Que é a bolinha branca. Olha lá. Então, ó, o gráfico dessa função é assim. Aqui, ó, em x igual a 1, a função não está definida. A função não está definida. Tá bom? No caso, se você definir, então, ó, f não é contínua em x igual a menos 1. Por quê? Bom, porque não acontece. O limite, a função f de x ela não está definida quando o x é igual a menos 1. Então você não vai ter limite de f de x quando o x tende a menos 1 igual a f de menos 1, porque f de menos 1 não existe. Porém, se você definir uma função g de x igual x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1, quando o x não for menos 1. E aqui você colocar 3 quando o x for igual a menos 1, a função g é contínua em toda parte. Pois o limite de g de x quando x tende a menos 1 é igual ao limite de f de x quando x tende a menos 1, que é igual a 3, que é igual a g de menos 1. Tá bom? E aí, o gráfico da função, essa é a função f de x. Essa é a função f de x. Com a bolinha branca. Sem a bolinha branca, é o gráfico da função g de x. Gráfico da função f de x, gráfico da função g de x. Tá? Acho que dá pra ver bem aí a bolinha branca, né? Gráfico da f de x, gráfico da g de x. Gráfico da f de x, gráfico da g de x. Tá bom? Então vale a pena ter em mente essa observação aí, tá? Vamos ver lá no livro se tem mais alguma coisa que a gente pode observar agora, né? Então, mais exercícios todos na mesma linha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então a gente já falou limite, propriedades. A gente falou das propriedades, a gente falou das técnicas para determinar o limite, que seria, né, utilizando as propriedades e como que você faz essas contas. Então, ó, você tem a questão do polinômio, limite de p de x quando x tende a c igual a p de c. Vamos ver se tem mais algum resultado aqui que a gente pode destacar agora, né? Então, não, só utilização da técnica, utilização das técnicas e análise. Muito bem, muito bem. Limites laterais, que nós falamos, limites laterais. Aí tem aquele resultado que eu falei para vocês, né? Limites laterais, f de x. O limite de f de x é igual a L se somente se os limites à direita e à esquerda também são iguais a L, né? Existem, são iguais a L. Muito bem. Falamos dos limites laterais. E aqui o comportamento ilimitado, que é quando você tem
o limite do numerador vai para um número e o limite do denominador vai a zero, por exemplo. E aí você tem o f de x tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Falamos sobre essa questão também, né? Muito bem, e aí você tem os exercícios. Muito bem, gente. Então, essa é a ideia. Falamos também sobre continuidade. Continuidade, no caso, a outra seção, tá? A gente já falou um pouquinho já. Basicamente, a continuidade, ela se resume àquela igualdade que eu falei para vocês, né? Então, tá aqui, ó. O f de x tem que estar, o f de c tem que estar definido. O limite de f de x quando x tende a c tem que existir e você tem que ter a igualdade de limite de f de x igual a f de c quando x tende a c. Então isso aqui resume a ideia de continuidade. E aí ele vai falar para você quais funções são contínuas. Acho que alguém perguntou quando que eu posso substituir simplesmente o x quando eu estou calculando o limite. Quando você consegue identificar que a função é contínua. Então, por exemplo, função polinomial é contínua, função racional é contínua, função trigonométrica é contínua no seu domínio, função exponencial é contínua, função logarítmica é contínua, e entre outras, né, entre outras possibilidades que você pode fazer algumas composições de funções ou operações e ainda você vai ter continuidade. Tá bom? Então, deixo para vocês agora os exercícios para vocês treinarem essas ideias e a gente discutir um pouco mais na próxima semana.